falar um bocadinho sobre a soberania de Deus. Salmo 31. Quem é que trouxe Bíblia? Levante lá a sua Bíblia. Eu não quero criar maus hábitos nos irmãos. Todos os momentos da minha vida estão nas tuas mãos. Deus, de facto, esta é a oração do salmista e esta é a nossa oração. A nossa vida, em todo o tempo, em qualquer circunstância, está nas tuas mãos. E eu te peço, Espírito Santo, que tu nos conduzas nesta manhã, segundo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Salmo 31, versículo 14 diz: mas eu confiei em ti e disse, tu és o meu Deus. No versículo 15 ele diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Na Bíblia para Todos, este versículo 15, a primeira parte que diz, os meus tempos estão nas tuas mãos, na Bíblia para Todos, é outra tradução, diz assim, todos os momentos da minha vida estão nas tuas mãos. Noutra tradução ainda, que é a nova tradução linguagem hoje, diz o seguinte: tu estás sempre cuidando de mim. E são a mesma frase dita de três maneiras diferentes. Conforme a tradução, os meus tempos estão nas tuas mãos. Todos os momentos da minha vida estão nas tuas mãos, significa o mesmo, e tu estás sempre a cuidar ou cuidando de mim. E eu estava a olhar para a minha vida e a dar graças a Deus. Graças a Deus, dizer: Deus, de facto, a minha vida está nas tuas mãos e tu tens sempre cuidado de mim, da minha família. Mas a verdade é que, por vezes, há alturas na nossa vida que nós não conseguimos conciliar o sofrimento humano com estas afirmações. Às vezes nos é difícil. Confesso-vos que há fases na nossa vida que às vezes é mais fácil lermos esta passagem e termos esta atitude de gratidão do que outras vezes. E quando eu digo as outras vezes, não estou a dizer que não temos uma atitude de gratidão, mas pelo momento que estamos a viver, às vezes parece-nos que Ele não está assim a cuidar tanto. E depois, no mundo evangélico, nós ouvimos muitas coisas. Quando ouvimos sobre a soberania de Deus, às vezes uns acham que se aconteceu é porque era a vontade de Deus, tinha que acontecer. Foi Deus que assim o quis. E eu confesso que eu tenho muita dificuldade a acreditar, na verdade, eu digo já que eu não acredito, que tudo o que nos aconteça na vida é a vontade de Deus. Eu tenho muita dificuldade em acreditar ou crer que Deus levou, sei lá, uma família está a passear, vem um homem da noite, quando eu digo da noite, com todo o respeito, bebeu 2 copos a mais, vem perdido, bêbado, tem um acidente e um menino de 7 anos morre porque era a vontade de Deus. E essa é a maneira, de, às vezes, de alguns consolarem outros, mas isso, se me acontecer a mim, não me consola. Não sei a vocês. E claro que nem tudo é a vontade de Deus. E aí levou-me a pensar na história de José. E cada vez que eu penso na história de José, é uma história que a mim me ajudou a viver os momentos mais difíceis da minha vida. A encará-los
com mais tranquilidade, a encará-los com mais segurança e a encaixar aquilo que o salmista diz: todos os meus momentos estão nas tuas mãos. E a história de José começa em Gênesis 37. Quem é que já ouviu falar de José? José era bisneto de Abraão. Abraão foi o homem que Deus chamou para começar o povo de Deus, de onde vêm os hebreus e os judeus, etc. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, um dos quais se chamou José. E foi escolhido para continuar a linhagem do povo de Deus. E este José, jovem, tem 2 sonhos. Ele sonha que estão todos a apanhar trigo e sonha que havia 12 espigas e essas 12 espigas se inclinavam a uma só espiga. Um molho. E ele, no pequeno almoço de manhã, todo entusiasmado, conta à família inteira: eu tive um sonho, eu acredito que Deus deu-me um sonho. Então qual foi o sonho? Ele contou o sonho. Então o que é que isso significa? E ele: eu creio que vocês todos vão se vergar a mim. Os irmãos não acharam muito piada esse sonho. Na verdade, ficaram zangados com ele. Na verdade, já não gostavam muito do José, porque o pai tinha uma inclinação para José. No outro de noite, ele tem outro sonho. Então ele vê o sol e a lua a se inclinar e 11 estrelas a inclinar a outra estrela. E ele conta o sonho e ele diz: o quê? Agora não só nós vamos se vergar a ti, o pai e a mãe também se vão vergar a ti. E aquilo trouxe ódio ao coração dos irmãos. E os irmãos pensaram em livrar-se dele. Os irmãos pensaram em matá-lo, em fazê-lo desaparecer. Este tem a mania que... Eu não sei se já ouviram esta expressão, que os gatos comem alpista. Desculpem a expressão. Vamos nos livrar dele, vamos matá-lo. Bem, por alguma razão decidiram não matá-lo e venderam-no. É assim que ele vai parar ao Egito. Mas para justificar o desaparecimento dele perante o pai, eles mentiram ao pai dizendo que foi um animal que o comeu, ou o destruiu, o matou. E levaram parte das suas vestes com sangue. Quando ele chega ao Egito, ele é vendido para a casa de um homem que é um capitão lá das forças armadas lá do rei, do faraó. O homem chama-se Potifar. Bem, aí ele começa uma vida de novo. Um lugar estranho, tudo estranho, sozinho, com todo aquele passado de rejeição, de ressentimento, ou mágoas, ou tudo aquilo que tinha acontecido. Aí Deus começa a abençoá-lo e o Potifar começa a confiar nele. Ele começa a crescer, tem autoridade sobre todos os bens e a casa de Potifar, até que a mulher de Potifar, em vez de olhar para o Criador, começou a olhar para a criatura. E fez uma proposta a José. E a proposta era simples: deita-te comigo. E José respondeu da forma que todos nós devemos responder perante a proposta do adultério. Ele respondeu assim: primeiro, tu não és a minha mulher, tu és a mulher de Potifar. Quer dizer que não é um prazer legítimo para mim, é dele. Segundo, ele diz assim: olha, o teu marido confia em mim. Sabe o que é que isso significa? Que há pessoas que confiam em mim e eu não posso trair a confiança delas. E em terceiro lugar, Deus também confia em mim. E eu não posso entristecer nem desonrar o meu Deus. Diga, irmão, ao lado, esta é as respostas perante estas propostas. Claro, a mulher ficou zangada, ficou furiosa. O quê? Não houve homem nenhum que me rejeitasse. Não sei se ela pensou assim ou não. O que eu sei é que num dia em que
ela estava a falar com José, porque isso não aconteceu uma vez, era dia após dia ele fazia essa proposta. E agarrou e ele foi-se embora, fugiu no sentido, não quero, e ela ficou-lhe com uma peça de roupa, começou aos gritos. E para se vingar de José, disse que tinha sido assediada por ele. Por causa dessa atitude, José vai parar à prisão. Na prisão ele conhece, entre muitas pessoas, ele conhece dois homens, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe lá de Faraó. Tinham ido parar à prisão. Tinham sido disciplinados como ele. Na prisão, esses dois amigos dele têm sonhos e ele interpreta os sonhos deles. O padeiro, ele diz, olha, o teu sonho é vais morrer. Ele não ficou lá muito animado com a interpretação do sonho, mas foi mesmo o que aconteceu. E ao copeiro ele disse, olha, Faraó vai-te restituir, tu vais voltar ao lugar onde estavas. Claro, eles ficaram bons amigos, é uma boa interpretação. E ele lhe pediu, olha, quando tu estiveres ao pé de Faraó, porque ele sabia que isso ia acontecer, lembra-te de mim, eu estou aqui, tipo, injustiçado. A verdade é que todas essas coisas aconteceram. O padeiro morreu, o copeiro foi voltar a servir o Faraó e durante 2 anos, diga ao meu lado, esqueceu do amigo José. Passado 2 anos, Faraó tem um sonho. E ele começa a perguntar a interpretação a toda aquela gente e ninguém consegue. Já ninguém sabia como responder, o que fazer. Até que o copeiro ele pensou, espera lá, eu conheci um tal de José. O que é feito dele? É que de facto esse José interpretou o meu sonho e ele realizou-se. Ou seja, interpretou bem. Porque é verdade o que aconteceu. Falou então ao Faraó do tal José. Mandaram chamar o tal José. O sonho de Faraó ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Teve outro sonho também. A interpretação do sonho, para sermos rápidos, José disse assim, olha, vai haver 7 anos de grande abundância, fartura, prosperidade. Mas, logo a seguir, acontecerá 7 anos de fome. O meu conselho é poupa. Guarda. Faz celeiros maiores para estes 7 anos de fartura, para teres com que comer e todo o povo nesses 7 anos de falta e escassez. E todo o povo ainda te vai adorar mais e servir mais por causa de tudo isso. Faraó pensou, bem, quem é que eu vou pôr à frente de todo este projeto? O José. Então o José, de repente, sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó e agora ele está colocado à frente de todo este projeto. Na verdade, só no trono é que Faraó estava acima dele. Todo naquele reinado, naquele reino, Faraó não, José punha, dispunha, ele governava, ele mandava, ele era o líder. O grande José. Quando surge o período da fome, os seus irmãos vão até o Egito, porque lá ouvem falar que há mantimento e os alimentos estavam a faltar em todas as outras províncias. E eles vão até lá. Quando chegam lá, José reconhece os seus irmãos. Os seus irmãos não reconhecem José, até porque já passou muitos anos. E não só isso, até porque José é mais um egípcio do que outra coisa qualquer. Ele veste as roupas dos egípcios, ele fala a língua dos egípcios, ele come como os egípcios. Ele, inclusive, o faraó deu-lhe outro nome, Jefnef Paneia, né? Gênesis 41. É um nome que o faraó lhe dá. Inclusive, ele casa, ou ele tem uma mulher egípcia e dá um nome ao seu filho, um nome egípcio. Então, José era mais egípcio do que hebreu. Mas a certa altura ele dá-se a conhecer aos irmãos.
Quando ele se dá a conhecer aos irmãos, os irmãos ficam cheios de medo, porque pensaram em tudo o que fizeram. Pensaram que rejeitaram-no, pensaram que venderam-no, maltrataram-no, e agora o irmão não só está vivo, mas tem o poder para se vingar deles. Porque lembremos que eles estão ali para vir pedir ou trocar dinheiro por alimentos. Eles precisam de comer. E agora quem manda nisto tudo é o tal irmão que eles rejeitaram, que eles fizeram mal. E como é que José responde ou reage a todos estes acontecimentos? Podemos abrir Gênesis 45, versículo 4. E disse José aos seus irmãos: peço, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos interesseis, nem vos pese aos vossos olhos para me haverdes vendido para cá. Porque, para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a terra, a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Qual é a leitura de José acerca da sua própria história e do seu passado? Bem, José não lê a rejeição, não lê o ódio, não lê o abandono, nem lê a traição dos irmãos. José lê o cuidado de Deus, em primeiro lugar, para com ele. Deus tem cuidado de mim. E em segundo lugar, José lê o cuidado de Deus para com o próximo. Deus, através de mim, vai abençoar todos vocês. É assim como ele lê, é assim que ele vê, é assim que ele olha para a sua própria história. É incrível. Mas é assim que ele vê. É isto que ele se lembra. Ele reconcilia-se com os seus irmãos, ele reconcilia-se com os seus pais. Mais tarde, o Jacó, o velho Jacó, morre e os irmãos voltam a ficar com medo, porque voltam a pensar assim: bem, ele não nos matou por respeito e honra, se calhar, ao nosso pai, e agora o pai morrendo, ele se calhar agora vai se vingar. E olha como é que ele responde, Gênesis 50, versículo 19. E José disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim. O que ele está aqui a dizer é assim: olha, não foi Deus que fez tudo isto que aconteceu. Foram vocês. Mas Deus tornou em bem para fazer, como se vê neste dia, para conservar a vossa vida e um grande povo. E no versículo 24 e 25, ele faz um pedido aos irmãos. Ele sabe, Deus me escolheu a mim para continuar a linhagem do povo de Deus. Há uma promessa, Gênesis 12, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José e sobre a sua descendência. E ele disse assim: Deus vai tirar-nos desta terra do Egito. Vocês vão sair daqui. E quando saírem, ele diz assim: eu não quero ficar cá. Levem os meus ossos. Ele morreu, mas convicto que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Diga ao irmão lá: Deus é fiel. Foi uma maneira prática de resumirmos toda essa história. E o que é que eu quero partilhar com os irmãos com esta história? O que é que nós podemos aprender com esta história? 3, 4 coisinhas muito simples. Primeiro, Deus é soberano. Diga ao irmão lá: Deus é soberano. Irmãos, por cima ou acima de tudo e de todos,
por cima ou acima dos factos, acima das decisões, acima das intenções, acima das circunstâncias, acima das ocasiões, acima do que acontece, por cima de toda a maldade, por cima de toda a bondade, acima do teu pai, da tua mãe, do teu chefe, do pastor, do governo, de tudo, está Deus. Diga, irmão, lá, Deus está acima de tudo. Agora, quando nós dizemos Deus é soberano, o que é que nós estamos a dizer? Ou o que é que acreditamos? O que é que significa Deus ser soberano? Porque, por exemplo, algumas pessoas acreditam que, quando dizemos Deus é soberano, que isso significa que Deus faz acontecer todas as coisas, controla cada detalhe da nossa vida, porque Deus tem um plano perfeito para todas as coisas boas ou más que acontecem, porque elas se encaixam no plano perfeito de Deus. Se acontecer é porque Deus quis que aconteceu, Deus controla cada detalhe, tudo o que acontece. Se aconteceu é porque era a vontade de Deus, era o plano perfeito de Deus. E eu não creio que isto venha na Bíblia. Porque nem tudo o que acontece é da vontade de Deus que tivesse acontecido. Quando a Bíblia diz que Deus é soberano, o que é que está a dizer? Está a dizer, por exemplo, Deus não deve satisfações a ninguém. Deus não tem que prestar contas a ninguém. Deus está acima de tudo e de todos. E Ele não tem que explicar o que faz ou o que deixa de fazer, ou por que faz ou por que não faz. Porque Ele está acima de todas as coisas. Mas quando dizemos que Deus é soberano, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele escolha fazer, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, e ninguém poderá impedir. Por isso o profeta Isaías 43:13 diz: operando eu, quem impedirá? Mas isso não significa que tudo o que acontece foi Deus quem fez. São duas coisas diferentes. Gonçalo. Olhem lá para mim. Existem muitas coisas que acontecem que Deus não gostaria que tivesse acontecido. Ouviram o que eu disse? Há muita coisa que acontece que Deus gostaria que não tivesse acontecido dessa forma. Foi o diabo que fez. Fomos nós que fizemos. Alguém fez. A vida fez. As circunstâncias, as coisas aconteceram. Mas não significa que Deus fez. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Porque isso não tem nada a ver com Deus ser soberano. Ser soberano significa que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele escolha fazer na hora que Ele quiser. Mas não significa que tudo o que aconteceu foi porque Deus quis que acontecesse. São duas coisas diferentes. A segunda coisa que eu penso em relação a esta história é que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os juízos de Deus são inacessíveis a nós mortais e humanos. Por exemplo, Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Na Bíblia para Todos diz assim: como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência, quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Quer dizer que eles são inexplicáveis ou inacessíveis para nós. Por isso é que o profeta Isaías diz que os caminhos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos, são muito mais altos. Então, quando dizemos que Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser, à hora que Ele quiser, mas não significa que tudo o que aconteceu foi Deus que fez. Então nós começamos a olhar e a pensar assim: então vou tentar discernir o que é que foi Deus e o que é que não foi Deus. Então entramos neste caminho, digo ao irmão ao lado, louco, mas é um caminho.
Isto foi Deus que fez. Não, isto não foi Deus que fez. Não, isto foi o meu pai. Não, isto foi o diabo. Não, isto foi o pastor. Não, isto foi o chefe. Não, isto foi o Costa. Não, isto foi o Passos. Porque entramos no caminho, o que é que foi Deus e o que é que não foi Deus. E esse caminho vai acabar em frustração. Vai acabar em dúvida. Vai acabar em desânimo. Vai acabar em mágoa. Vai acabar mal. Porque há muita coisa que nós não entendemos, não percebemos, é inexplicável para nós. Por isso há muita gente que quando entra por esse caminho acaba, eu não sei se Deus é tão bom, porque que isto ou aquilo aconteceu. Porque na sua base acreditam que tudo o que acontece é porque Deus quis. Isso não é verdade. Deus é soberano, é verdade. Mas quando dizemos que Deus é soberano, Deus pode fazer o que quiser, quando quiser, a hora que quiser, ninguém impedirá, mas isso não significa que tudo o que acontece é Deus que faz. Segundo, o que Deus faz é inacessível para nós muitas vezes. Algumas coisas compreendemos mais à frente, outras nem mais à frente, nem mais atrás, nem nunca. Então, para de ficar a perguntar porquê e começa a perguntar para quê. Para de perguntar porquê e começa a perguntar para quê. Porque quando eu quero entender os porquês, eu vou ficar no passado. Eu vou ficar a olhar para trás. E vão passar anos. Quantas coisas às vezes já passaram 20 anos. Porquê? Estão no passado. Porquê Deus escolheu o José e não escolheu um dos outros 11? Porquê que os meus irmãos me venderam e me rejeitaram? Porquê que eles me odiaram? Porquê que Deus permitiu? Porquê que o meu pai não foi atrás de mim? Porquê que o meu pai acreditou no que eles disseram e não foi tentar ver se isso era mesmo verdade? Porquê que aquela mulher tinha que logo encarar comigo e foi um tropeço na minha vida? Agora que as coisas estavam a correr bem, logo ela tinha que ir. Maldita hora que eu não me deitei com ela, pronto, já estava. Ela ficava satisfeita e eu não ia parar a prisão. E se nós entrarmos nos porquês, porquê isto, porquê aquilo, porquê aquele outro, nós vamos ficar malucos. Isso vai trazer desânimo, isso vai trazer frustração, isso vai trazer mentiras acerca de Deus. Quando ficamos nos porquês, nós paralisamos a nossa vida. Quando ficamos nos porquês, nós paralisamos. Ou seja, deixamos de caminhar. E pior é que existe sempre pessoas que querem explicar os porquês. Querem explicar, não, sabem sempre os porquês. Dizia-me alguém, o pastor ficou um homem muito melhor. Foi de Deus. A gente tem que ser simpáticos, não diz nada. Mas foi de Deus. Morre alguém, foi de Deus. A pessoa cresce, órgão, foi de Deus. Foi tudo de Deus. Não. Há muita coisa que tem nada a ver com Deus. Mas Deus é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele quiser. E aquilo que Ele faz ou deixa de fazer, Ele não tem que dar explicações a ninguém. Mas a questão não é porquê, a questão é para quê. Ou seja, já que eu estou aqui, o que é que eu faço a partir daqui? Como é que eu faço para continuar a minha vida daqui para a frente? Como é que eu respondo com dignidade a este momento ou a esta circunstância que a vida trouxe até mim? Como é que eu vou responder a isto? O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso, apesar disto, viver com dignidade, viver dentro dos princípios da palavra de Deus? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os caminhos que estão à minha frente? Quais são as opções para que eu possa continuar em frente, apesar de? Porque se é verdade, irmãos, eu estou quase a terminar,
que aquilo que Deus faz ou deixa de fazer não está ao nosso alcance. Então a pergunta é, o que é que está ao nosso alcance? E o que está ao nosso alcance, irmãos, é a nossa responsabilidade moral para tomar as decisões e andar com a nossa vida para a frente. Diga ao irmão ao lado, isso está ao teu alcance. Diga ao irmão ao lado, isso é a tua responsabilidade. Isso é a minha responsabilidade. O que basicamente ele está a dizer, José, com esta história, ou pelo menos eu vejo assim, é que ele diz assim, olha, eu não quero saber se os meus irmãos me trataram mal. Ele não está a dizer que isso não é importante. Eu não quero saber porque é que eles me rejeitaram, se foi Deus que permitiu, se não foi Deus que permitiu. Uma coisa eu sei, apesar de tudo isto que aconteceu, eu quero declarar esta verdade. Deus sempre esteve comigo. Eu não quero saber a maldade deles. Eu não quero saber uma série de coisas. Quando digo não quero saber, eu nem quero tentar perceber. Uma coisa que eu sei e que é inegável é que apesar disto tudo, em todas estas circunstâncias e em todo este tempo da minha vida, Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve comigo. Eu não sei se foi Ele que deixou, se não deixou. Isso é problema dele, eu nem sequer vou discutir com ele, eu apenas sou o seu servo, sou o seu filho, e eu estou debaixo do cuidado de Deus. Eu não quero saber se eles não quiseram fazer mal, se não quiseram, pastor, mas era a vontade de Deus que José fosse para o Egito. Sim, é verdade, e tinha que ser como escravo. Ele não podia ir, sei lá, de avião, primeira classe e chegar lá. Não podia ter, sei lá, um contrato de trabalho e ir para lá. Eu não estou a dizer que foi ou não foi. O que eu quero dizer é, eu não sei. Tinha que ser traído pelos irmãos? Tinha que ser vendido? Tinha que estar um tempo num buraco a pensar que eles iam deixar lá e eles iam acabar por morrer, até que alguém se lembrou, não, morrer a gente não tem lucro nenhum, a gente vende-o. Porque na verdade foi isso que aconteceu. Mas eu não sei. Agora o que eu sei é que como é que eu posso responder de maneira digna a tudo isto que me está a acontecer? Como é que eu vou viver de maneira digna, íntegra, honesta, dentro dos princípios da palavra de Deus? Como é que eu posso ser uma bênção às pessoas à minha volta, apesar de... Ele na prisão abençoou com o talento que Deus lhe deu de interpretar sonhos. Ele podia ter dito, não me chateiem, eu vim parar aqui, eu sei lá, já nem acredito se Deus cuida de mim, vim parar aqui, não. Para ele interpretar o sonho, ele acredita e que era Deus que lhe dava a interpretação. Ele em nada se revoltou contra Deus. Já que estou aqui, como é que eu posso ser bênção para as pessoas à minha volta? Como é que eu posso responder daqui para a frente? Porque uma coisa eu sei, Deus tem estado comigo. Irmãos, tu não apareceste no radar de Deus aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. A Bíblia diz que lá no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Mas isso não significa que aquilo que aconteceu é porque é de vontade de Deus. Vá dizer isso a uma moça em que a mãe foi violada e era da vontade de Deus que aquele homem violasse a mãe para ela nascer. Não podia ter arranjado outro homem sem a violar. Que coisa horrível. Por que é que aconteceu? Não sei. Mas agora que eu estou aqui, eu sei que Deus sempre cuidou e cuida de mim. Eu não apareci aos 20 anos. Deus disse, quem é ele? Não sei, apareceu agora aí. Não, ele sempre esteve comigo. Mesmo quando eu não o reconheci, ele estava comigo. Ele estava contigo. Diga, irmão lá, Deus sempre
esteve contigo. Em todo o tempo. Então não significa que tudo o que acontece tem a ver com Deus ou com a vontade de Deus. Se a mão de Deus está comigo, se a mão de Deus está sobre mim, pastor, e o que é que a mão de Deus está a fazer sobre si? Olha, o que está a fazer também não sei às vezes. Mas que ela está sobre mim, que ela está sobre ti. E se ela está sobre ti e sobre mim, a minha responsabilidade é tomar decisões morais, viver com dignidade à luz do que eu sei do caráter de Deus e do que Ele quer para a minha vida. Viver com dignidade. Pode ser que daqui a 2 anos alguém lá longe diga assim: olha, eu conheci um pastor que estava lá na Figueira da Foz. Pode ser, não sei. Eu conheci um aluno que estava lá na universidade. Olha, só o vi meia dúzia de vezes. Foi só o período que ele esteve cá a estudar. Mas era alguém como deve ser. Sabe porquê que ele foi lembrado? José na prisão, 2 anos depois. Porque na prisão, diga ao irmão ao lado, ele viveu. Diga ao irmão ao lado, ele viveu com dignidade. Ele não se tornou uma pessoa, como é que se diz? Intragável. É assim que se diz. Por causa daquilo que lhe tinha acontecido. Detestável. Mal que o mundo inteiro. Estou aqui, mas não tinha vontade de estar aqui. Este país é uma desgraça, esta cidade é uma desgraça, esta escola é uma desgraça, esta igreja... Não. Porque ele viveu com dignidade, respondeu ao desafio que a vida lhe propôs. Com dignidade. Ele foi lembrado 2 anos depois como alguém que te pode ajudar, Faraó. Eu conheço alguém. Conheci-o não nas melhores situações, não foi no melhor lugar, foi na prisão, mas esse alguém eu acredito que vai te ajudar, pode te ajudar. Nós não sabemos o futuro. Quando nós olhamos para o Senhor, e o salmista quando diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, era isto que ele estava a dizer. Todos os momentos da minha vida estão nas tuas mãos. Era isto que ele estava a dizer. Tu tens cuidado de mim. Era isto que ele estava a dizer. Porque a grande verdade é esta. Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, na casa de Potifar. O Senhor estava com José. Versículo 3. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia prosperava em sua mão. Versículo 5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinhas, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Deus estava com ele. Gênesis 39, 21. Quando ele estava na prisão, diz assim: o Senhor, porém, estava com José. Aonde? Na prisão. Estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Gênesis 39, 23. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum de coisa alguma, porque estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia prosperava. Na prisão ele tornou-se o chefe daquilo tudo. E sabe uma coisa? É isto que eu acredito para a minha vida. Deus está comigo. Deus está contigo. Querem te fazer mal contra ti? Deus está contigo. Querem te fazer bem? Deus está contigo. E porque Ele está contigo, Ele pode transformar esse mal que te querem fazer em bem. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, quando quiser, à hora que quiser. Ninguém o pode impedir. Porquê?
Deus não está contra ti, Deus está a teu favor. Ele não disse, o José não disse, ele disse, foi Deus. Deus sempre esteve comigo. Foram vocês que me venderam, foram vocês que me rejeitaram, foram vocês que me ofenderam. Mas Deus sempre esteve comigo. Esta é a minha certeza, Deus está comigo. E eu quero que tu saias daqui com esta certeza, Deus está contigo. Que aí em casa tu possas saber, Deus está contigo. Se calhar não estás a igreja nenhuma, não foste a lugar nenhum, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Mesmo naqueles momentos no buraco, na prisão, que não é suposto acreditar sequer que Deus está connosco. Diga ao irmão lá, Deus está connosco. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho por vós, são planos de prosperidade e não de desgraça, planos que se concretizarão num futuro de esperança. Deus é bom e sabe amar. A mão de Deus está contigo. O que ela está a fazer, por vezes eu não sei, mas que a mão de Deus está comigo. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou tomar decisões, vou levar a minha vida para a frente, vou parar de perguntar porquê e começar a perguntar para quê, porque eu creio que Deus é soberano. É soberano neste sentido, Deus, a mão de Deus está sobre a minha vida e eu vou servi-lo, eu vou honrá-lo, eu vou abençoar o maior número de pessoas à minha volta. E alguém está aqui a me ouvir e nesta manhã pode dizer assim, pastor, mas, ou dizer, Deus, porquê que isto está a acontecer? E Deus vai olhar para ti e dizer, vai nessa tua força. Não é a primeira vez, Gedeão, oh Senhor, isso aqui, vai nessa tua força. Qual força? Deus está contigo. Se Deus está contigo, então levanta-te e enfrenta a situação. Então levanta-te e marca lá a consulta. Então levanta-te e faz lá os exames. Então levanta-te e não adies mais a conversa com o marido, ou com a mulher, ou com os filhos. Vai e conversa com eles. Então levanta-te, toma as decisões sábias, honradas, assuma a responsabilidade, porque a minha mão está contigo. Vamos parar de ficar sentados à espera. Oh Senhor, não, levanta-te, porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está contigo. E vamos terminar voltando a ler Salmo 31, versículo 14 e 15. Pode olhar para a frente, ele diz assim, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Na Bíblia para todos, o que é que diz? Todos os momentos da minha vida estão nas tuas mãos. E na outra tradução, linguagem hoje, tu estás sempre cuidando de mim. Independentemente do que tu estejas a viver, independentemente de qual seja a situação e circunstância da tua vida, Deus está contigo. E se Deus está contigo, a questão não é porque é que isso está a acontecer, a questão é como é que tu vais responder a esse desafio. O que é que tu vais fazer? Não te deixes, se a vida te dás de limões, faz uma limonada. Não te tornes azedo. Não te tornes azedo. Não te tornes azedo. Vamos assumir a responsabilidade, porque eu sei que Deus está comigo. Não importa o que os outros dizem. Às vezes não queres ser mal criado, ser simpático. Isso tinha que acontecer, foi da vontade de Deus. Não, eu sei que não foi da vontade de Deus, mas aconteceu. Não sei porquê, foi o diabo, foram as pessoas, fui eu, não sei, foi as circunstâncias, foi a vida, não sei. O que eu sei é como é que eu vou agir daqui para a frente. Porque eu não posso mudar o passado. Mas está nas minhas mãos como é que eu vou agir, como é que eu vou reagir, que decisões é que eu vou tomar, como é que eu vou viver. E eu não vou paralisar a minha vida. A minha vida é para continuar a caminhar. Amém? Vamos continuar a caminhar? Diga ao meu lado, vamos continuar a caminhar? Diga lá a ele, vais continuar a caminhar ou não vais? Lá que vamos ficar de pé. Oh, levanta o teu braço para os céus. Nesta manhã e diz, Deus,